tem como treinar um modelo de IA sem invadir os direitos autorais. Eu acabei de criar tudo com inteligência artificial. A IA vai ter capacidade de se autorregular. Mas o que vocês acham da questão de privacidade disso tudo? Imagine você ter uma aula de filosofia com o próprio Aristóteles, né? A gente fica com medo do que o IA pode fazer com o ser humano. Seja bem-vindo a mais um UseCast. Hoje nós temos a presença de Fábio Barbosa, nosso diretor técnico aqui da Uzi Telecom, e nosso convidado hoje é um professor e pesquisador baiano, também xará do nosso Fábio, né? Que vai nos falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Hoje o mundo está cada vez mais tecnológico, né? E é uma pessoa que já está aí há alguns anos pesquisando, lançou um livro, está palestrando, eu acho que desenvolvendo inteligência artificial no seu ambiente de trabalho também. E a gente está aqui hoje para entender um pouquinho do assunto e se apresentar. Fábio, se apresente e depois passa para o professor. Fábio Barbosa, diretor técnico na Uzi Telecom. Alguns anos de experiência por aí e recentemente acabei de me formar em Direito. Por acaso, o tema do meu trabalho de conclusão de curso foi em Inteligência Artificial. É isso. Professor. Eu sou Fábio Martins, sou professor. Estou concluindo o doutorado na área de modelagem computacional. Já sou professor há mais de 20 anos. E dentro da área de modelagem computacional, especificamente, o meu doutorado é na parte de inteligência artificial, né? Então, essa é a origem, né, desse processo aí de pesquisa. Olha, eu estou aqui com um dispositivo chamado Plaud, que eu comprei e adquiri o Plaud há pouco tempo. Eu vou, inclusive, iniciar ele aqui, ó. Então, toda essa conversa aqui, esse podcast hoje vai ser gravado pelo Plaud também. Depois que eu finalizar aqui, ele vai gerar um resumo de tudo que a gente falou, vai gerar um mapa mental, né? E eu tenho utilizado isso nas reuniões. Tenho começado a gravar e, inclusive, essa versão do Plaud, eu conecto ele aqui no iPhone. Se eu mudo aqui o botãozinho aqui para cima, o que vai acontecer? Ele vai gravar a chamada, mesmo sendo uma chamada, ela não estando no Viva Voz. Ele capta a vibração aqui do microfone e grava e gera um resumo também da ligação, né? Então, a IA hoje ela está sendo usada, né, para várias coisas. Tem gente que está usando para o bem, gente que está usando para o mal. Eu estou usando aqui para fazer resumo de reunião. Até brinquei com a Daphne esses dias, dizendo: Daphne, não preciso mais de secretária, viu? Agora eu tenho aqui o Plaud, que vai ser o meu secretário e vai resolver tudo, vai me dar toda uma ata. Ela dá risada comigo, eu sempre termino as coisas, mando para ela estar acompanhando. Mas é uma nova tecnologia. Você já tinha ouvido falar, Fábio, do Plaud? Eu tinha ouvido falar e assim... Hoje nós temos uma inundação de ferramentas no mercado, inclusive até para fazer audiências ou qualquer outra atividade, né? A questão dos resumos que estão sendo feitos como ferramentas de produtividade. E aí, assim, uma das coisas que eu estava conversando com o meu xará, com o Fábio aqui, antes de entrar, quais são as consequências de tudo isso no mundo real, no impacto, né? E isso, André, que deu origem ao próprio livro, que é as consequências das ferramentas tecnológicas no mundo, né? Então, essa é uma abordagem que eu trago no livro e que eu discuto. Hoje eu tenho uma palestra do livro que eu tenho rodado aí com ela. O livro, eu fiz o pré-lançamento dele tem 2 semanas, ele está só para a plataforma Kindle e ele será lançado agora no final do mês, né? Num evento aqui em Salvador. Ok. E
Eu sei da utilização, está sendo bem prático, né? A gente, inclusive, eu agora acabei de criar... Olha, eu não conheço nada de gráfico. Eu sou da época que, lá atrás, eu cheguei a usar o CorelDRAW, tá? Há muitos anos atrás, mas não sabia utilizar, nunca fui nenhum amante de design, né? Eu sempre fui programador, então quem é programador acaba que não leva aptidão para a parte gráfica. Mas eu acabei de criar logomarca, de criar site, de criar tudo com inteligência artificial. A gente vê as facilidades da inteligência artificial no dia a dia e se assusta, né? O Fábio estava me comentando esses dias sobre uma empresa que foi criada há pouco tempo e que uma empresa lá, eu acho que é americana, inclusive, os caras pegaram um banco de dados gigantesco de imagens, pegou essas imagens, indexou e eles estão vendendo para identificar os mortos lá na Ucrânia. Estão identificando quem morreu. Então, os caras estão vendendo isso para o governo ucraniano e descobrindo ali quem são as pessoas através de reconhecimento facial e tal. E estão começando a vender isso para polícias, identificando ali, inclusive, o seguinte: pega uma foto do Fábio Barbosa aqui, e aí ele vai identificar quem é a mãe, quem é o pai, quem é o irmão, quem é a irmã, quem é o vizinho, quais são as pessoas que Fábio já se relacionou, porque, queira ou não queira, eu tenho uma rede social aberta, beleza, vai estar lá. Eu tenho uma rede social fechada, mas alguém tirou uma foto com você e postou. Uhum. Sua foto já vai estar na internet. Você tira uma foto aqui, tem 3 pessoas aqui na sala, 2 Fábios e o André, que vão estar ligados o resto da vida, porque vai ter vídeo, vai ter corte na internet, e uma IA dessa pega, identifica e já faz ligação. E vai dizer, tem possíveis ligações aqui. Aí vai verificar se é uma ligação quente ou fria, né, uma ligação mais extensa ou não, através de fotos, através de metadados na internet e tudo mais. Então, vem a questão da privacidade também. O que eu quero dizer, o que vocês acham? Aí eu vou perguntar aos dois, porque a gente tem um jurista aqui também, e eu sei que Fábio também tem o desenvolvimento de uma IA dentro da USE, depois a gente vai comentar sobre isso também, mas o que vocês acham da questão de privacidade disso tudo, que é uma coisa que a gente sempre aqui defende, é a questão da privacidade. Se me permite, eu trato isso também no livro, né? O livro ele traz uma vertente da IA. Ele não discute as ferramentas em si, ele discute a IA de uma forma mais abrangente, né? Então, lá eu discuto ética, viés, o impacto da geração atual de IA, as novas inteligências artificiais que estão surgindo, o impacto econômico, o impacto geopolítico, o envenenamento. Então, esse tema que você trouxe agora, André, é de extrema importância, porque o próprio Sam Altman, ele fala que não tem como treinar um modelo de IA sem invadir os direitos autorais. Isso é uma fala dele, isso está nas redes sociais. E o modelo que nós temos hoje, a internet ficou pequena para treinar. Aí você diz assim, Fábio, mas como? A gente está falando aí entre 60 a 100 trilhões de tokens hoje disponíveis, né? Mas a gente tem um gap hoje de 20 trilhões de tokens para treinamento do modelo atual de IA. E para eu fazer isso acontecer, eu preciso invadir esse espaço, que é o espaço do direito autoral. Então, nós precisamos analisar de que forma isso vai ser regulado, de que forma nós vamos proteger. E eu trago também, um dos capítulos do livro, eu trago a parte da legislação, como é que a gente está hoje no mundo. Então, hoje nós temos somente o ACT, né? O ACT AI, que foi lançado pela União Europeia, que é a primeira normativa real que nós temos, né? Os Estados Unidos não tem, Japão não tem ainda. Nós temos orientações sobre regulamentação, mas a primeira, foi agora em fevereiro de 2024, que é o ACT da União Europeia. Então, lá está sendo discutido, inclusive,
em relação ao uso do reconhecimento facial. Né? Por quê? Porque ele é classificado em determinados momentos, né, como um risco inaceitável você utilizar uma IA para fazer um reconhecimento artificial com um fim que não seja algo em benefício da sociedade. Né? Então, todos esses questionamentos, e nós temos o projeto de lei 2338 de 2023, que tramita no Brasil, que está ainda em processo, que ainda não chegamos num acordo para publicar. Tinha expectativa de sair esse ano, a gente tem acompanhado, tem algumas sessões legislativas que estão em andamento, mas ainda não foi assinado. Né? Por quê? Porque chegou em alguns pontos de divergência. Então, esse ponto que você tocou do direito autoral, ele traz uma reflexão muito importante, principalmente como nós vamos treinar o futuro das IAs. E aí eu falo da IA no modelo que a gente tem hoje, que é de pré-treinamento, tanto eu trato também no livro as futuras IAs baseadas em metacognição, né? Que aí o próprio Bill Gates fala que é como se fosse o santo grau das IAs, que é o pensar sobre o pensamento, né? Ou seja, a partir do momento que a IA vai ter capacidade de se autorregular, dela dizer, André, será que eu te dei a melhor resposta mesmo? E, para isso, não necessariamente eu vou precisar ter uma grande quantidade de treinamento, porque eu consigo fazer uma avaliação em cima dos dados que eu já tenho. Aí eu também trato de outras técnicas aí relacionadas. Tem uma série que está na Apple TV e que fala justamente de uma IA que tem um império. Né? Eu esqueci o nome do filme agora, mas assim, tem um império. E aí o imperador, eles ficam criando clone do imperador. E o imperador fica ali há milhões e milhões de anos. Só que, na verdade, é uma IA que já tinha sido banida e que o pessoal acha que também é um clone da pessoa que toma conta do imperador. Aí o imperador sabe que é uma IA. E aí, como? Foundation. E ela fica tomando decisões ali e fica orquestrando o que é que vai ser o império. Né? Deve até sair uma nova temporada agora aí que o último ali ficou bem deu um gostinho de quero mais, mas trata justamente disso. E quando a gente fala da IA, o medo de fato é o que pode fazer para o ser humano de inclusive assim de guiar o ser humano ou de transformar o ser humano num gado, né? Usando uma palavra bem que está na moda aí, de você pegar e colocar ali como se fosse um burro, um cavalo que você coloca ali, o cabresto ali e tal, e ele só olha para frente, só olha para aquele lado onde você direciona. Né? Então, a gente fica com medo do que o IA pode fazer com o ser humano, porque isso o algoritmo já faz hoje, de forma assim, muito sucinta, mas se você observa o que você assiste no YouTube, do que você pesquisa, já tem ali formatos. Tanto é que se você acessa de lugares diferentes, e aí vem a questão da utilização da VPN, das ferramentas de privacidade, aí você consegue ter resultados diferentes com pesquisas diferentes. Eu estava, por exemplo, eu tenho falado muito sobre o Paraguai, eu tenho pesquisado sobre o Paraguai, e ontem eu fui na casa do meu irmão e coloquei lá no YouTube dele o que eu pesquisei de Paraguai veio totalmente diferente das pesquisas que eu já faço e do que já aparece para mim. Sim. Então, assim, existe várias facetas já da inteligência artificial, entre aspas, né, dos mecanismos de buscas e tudo mais, que direcionam. Então, se a gente potencializa a inteligência artificial, qual que é a garantia ou não disso potencializar e levar o ser humano para um caminho assim que às vezes é ruim e que tira essa capacidade de pensamento, né, e de ser diferente, né? Porque nós somos a raça humana, ela se destaca porque nós somos diferentes, cada um tem um pensamento, e através dessa mistura de pensamentos e aí que a gente consegue evoluir, né? O ser humano vem evoluindo justamente porque cada um pensa de uma maneira diferente.
né? E se tem o objetivo. E se nós formos guiados por uma IA, como é o caso do Foundation, o que pode culminar nisso aí? Eu trato isso assim no início do livro. Eu faço uma comparação, André, sobre a IA com uma tecnologia de uso geral, né? Então, assim, o que são as tecnologias de uso geral? São aquelas tecnologias que mudaram o curso da humanidade. Então, se você for parar para avaliar desde a máquina a vapor, passando pela eletricidade, o computador, a internet, a IA está sendo considerada a próxima tecnologia de uso geral pela sua capacidade de disseminação rápida, pela sua capacidade de influenciar e de se transformar em novas tecnologias. Então, isso aí, por si só, ela tem uma vantagem com as outras tecnologias de uso geral. Por quê? Se você for olhar a eletricidade, por exemplo, ela demorou décadas para se desdobrar em novas soluções. A IA, não. A IA ela já tem uma infraestrutura pronta. A infraestrutura está aqui. Você já está utilizando. Então, o grau de disseminação ele é muito agressivo. E o que é que faz a inteligência artificial ela ser tão diferente, mesmo comparada com outras tecnologias de uso geral? É justamente o que você colocou. É a capacidade de influenciar pessoas. Isso muda completamente todo o paradigma. E no livro eu trato isso entre o paradigma entre o mundo linear e o mundo exponencial. Como nós vamos levar o ser humano de um momento linear para um momento exponencial. Então, o livro trata da IA sobre esse viés. Então, essa capacidade de influenciar pessoas que será essa forma de se transformar a humanidade. Seja ela num mecanismo de busca, de compra, sugerindo, seja ela através de um viés ideológico, seja ela algum componente político, social, econômico. E aí essa discussão ela se amplia a partir do momento que eu trato lá um pouco dos impactos geopolíticos e econômicos da IA. Quando você tem todas elas, eu boto o mapa mundi lá, todas elas concentradas no hemisfério norte. Se você for ver a legislação e todos os motores de busca, eles estão concentrados no hemisfério norte. Então, se você pega isso, André, e coloca para uma proporção de injeção na economia estimada entre 15 e 16 trilhões de dólares nos próximos anos, só com o advento da IA, se os países que estão no hemisfério sul não acordarem, ao invés da IA ser uma ferramenta transformadora em relação à redução da desigualdade, ela passa a ter um aumento da desigualdade. Porque eu acredito fortemente nisso, que vai ser desigualdade pelo cenário político e econômico que nós vivemos hoje no Brasil e na América Latina. Porque você pega a América Latina como um todo, se a gente olhar para a Europa, né? A Europa tem uma legislação que ela sempre, por exemplo, a legislação de proteção de dados surgiu primeiro na Europa, né? LGPD, né? Lá, exatamente, veio de lá. E aí você vê os Estados Unidos não tem lei de proteção de dados. Lá é diferente, né? Aí você vê o Brasil já saiu na frente ali, já tem. Mas o Brasil precisa acordar, de fato, criar uma legislação e incentivar, porque nós temos muitos alunos ali inclusive, acho que você também é professor lá no Senai, né? No Simantec. Lá, né? Sou aluno. Sou aluno, doutorado lá. E eu sei que tem um centro de computação muito forte lá. Nós temos, acho que, o maior computador aí da... Lá tem um núcleo que é o HPC, o núcleo de computação quântica. Pois é, a gente pode utilizar isso aqui na Bahia de uma forma assim, muito grande e sair na frente. Nós já temos alguém que já escreveu um livro que está preocupado com essas ações. Tem empresas que já estão empregando, como é o caso da nossa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E há dentro do operacional nosso. Então, eu acredito que precisa realmente haver um investimento do governo. E aí vem, desde a legislação, né, os nossos senadores, deputados, nosso presidente precisa estar preocupado com isso e colocar na frente, senão a gente vai ficar atrás novamente. E aí
vai ser uma ferramenta que vai ser utilizada aí ao nosso desfavor, não ao nosso favor. Isso daí, isso tem uma vertente muito grande, porque assim, eu trato até um capítulo do livro especificamente sobre a transformação educacional, André, que a IA pode ter a partir do momento que você consiga exponencializar o conhecimento. Como a internet já trouxe, né, por si só, mas nós podemos escalar isso a níveis nunca antes vistos, né, de você poder ter aula, né? Imagine você ter uma aula de filosofia com o próprio Aristóteles, né? Com ele falando com uma IA conversacional. Então, eu trato a IA conversacional como um modelo que ele vai ser transformador dentro do contexto educacional. Mas, para isso, a gente precisa estar pronto. Sim, as prefeituras precisam estar prontas, o governo do Estado precisa estar pronto, o país Olha, precisa estar pronto. Eu não acredito muito no governo como em relação ao governo promover isso. Eu acho que, assim, como eu sou extremamente capitalista, o que eu entendo é o seguinte: olha, o governo precisa abrir o caminho, liberar o caminho, a estrada está ali, que são as legislações, incentivar ali os pensadores, incentivar os programadores, os mestres no assunto. E eu acho que a iniciativa privada, de fato, ela precisa ter esse pavimento para poder ela ir lá e fazer. Porque uma prefeitura, e se a gente pega as prefeituras do Brasil, cara, às vezes o cargo do secretário de Educação é um cargo político. Entendeu? Às vezes você não tem uma pessoa, ou quando tem, é alguém de indicação política. Quando tem algum professor, algum mestre que está lá, é alguém de indicação política. Às vezes falta alguém de mercado, alguém que entenda de fato, entendeu? Para ter oportunidade de fazer isso funcionar. Aí sim, se você tem um mercado que está pensando em ganhar um dinheiro, certo? Aí eu vejo que a coisa dá certo. Fábio. Observe que há um problema como sociedade de acesso, né? Porque em locais menos afortunados aí, você ainda tem dificuldade de acesso à internet. Aí, uma vez que você resolva esse problema, você vai ter o acesso a uma plataforma educacional. Um dispositivo, né? Às vezes até um celular. De IA generativa, por exemplo, que eles fizeram aí o de sempre, né? Para você experimentar, iniciaram lá, você tinha plenas capacidades, e hoje você não consegue ter o mesmo resultado, por exemplo, no ChatGPT, que é o mais popular, do que você tinha 2 anos atrás, na parte gratuita. Ele restringiu o acesso para você contratar a versão mais nova, que tem mais parâmetros, mas tem um algoritmo diferente que limitou. Então, assim, o acesso está dificultado já. Ou seja, você tem que pagar lá na do Google, acho que $18. Mas é porque acho que eles dão um gosto para você sentir, mas imagina o poder computacional por trás disso, né? Sim. De várias pessoas pesquisando. Tudo tem um custo. Eu acho que não existe almoço grátis. Tem aquela questão, vou colocar aqui a IA liberada, mas ela vai ter aqui uma limitação. Para eu ter ela um pouco melhor, eu vou ter que pagar. Eu acho justo. Agora, o próprio Meta lançou uma inteligência artificial dentro do WhatsApp. Eu sei que o meu já está há algum tempo. Eu não sei se aqui no Brasil já foi liberado. Acho que já foi, né? Foi liberado. O próprio X também lançou uma inteligência artificial dentro da plataforma deles. E o Google lançou, né? Então, acho que a Microsoft também lançou uma inteligência artificial. Todas elas têm. Todas as Big Techs. Mas, assim, aí entra num outro problema que a gente até falou lá fora antes de entrar aqui, em relação à sociedade, como viés, envenenamento. Você está na mão de uma empresa multinacional que tem interesses econômicos. Por que a empresa nacional não faz? Aí você volta para o incentivo. E por que não se incentiva? A gente já tem um governo que está aí há mais de 20 anos no poder. Por que ele não incentiva? Eu queria voltar só esse tema, André, que você colocou, quando eu falei assim que
prefeitura, governo estadual, federal, você tem que ter um alinhamento, você tem que ter a pavimentação. Eu também acredito no modelo que a iniciativa privada ela vai... Mas você precisa de infraestrutura. Você precisa, na região rural lá, eu tenho que ter um acesso à internet. Então, eu estava vendo 30 milhões de brasileiros... Hoje nós já temos acesso à internet no Brasil inteiro, porque quando o provedor não chega, nós temos mais de 20 mil provedores no Brasil. Quando o provedor não chega, nós temos hoje a Starlink, que chega com internet de boa qualidade, com preço acessível. Entendeu? O cara que está no meio do nada, pagar R$200 para ter acesso à internet é barato. É muito barato. Entendeu? A gente não está falando nem de $50. Só que para uma população rural, quando a gente está falando de transformação do país, aí a gente tem que extrapolar para um outro extrato da sociedade, que é aquela pessoa que está lá na ponta, que não teve oportunidade, que R$200 aí talvez aí hoje a gente está falando de pessoas, a gente tem acima de 30 milhões de pessoas vivendo. Eu entendo, olha, eu acho que é o seguinte, imagine que o que foi gasto agora de fundo eleitoral, se fosse, entendeu, investido em levar acesso à internet ou em subsídio, não tem o Bolsa Família, o Bolsa Gás, poderia ter um Bolsa Internet, para ajudar a pessoa a pagar o custo ali, para poder estudar. Entendeu? Então, assim, talvez falte interesse. A gente precisa estar pronto para aproveitar essa onda, né? Eu acho que assim, o mundo está experimentando, nesse momento agora, a mesma onda que nós tivemos com a eletricidade, a mesma onda que nós tivemos com o surgimento do computador, da internet. E a gente tem, André, que entrar, a gente tem que brigar por isso para que a gente consiga participar e gerar desenvolvimento. Eu sou sempre um otimista, né? Eu acho que a gente... Não, eu também. Eu acho que a gente tem a gente precisa trabalhar e levar... E eu falo isso nas palestras que eu tenho feito por aí afora. Eu transformei o livro numa palestra, fiz o lançamento, o pré-lançamento em São Paulo tem 2 semanas, estive em Brasília também fazendo, justamente para discutir a IA de uma forma ampla. O livro trata a IA de uma forma holística, ele trata das relações de causa e consequência, o impacto nos empregos, o impacto geopolítico, o viés, as novas gerações, a transformação educacional, eu acho que essa discussão a gente precisa colocar na mesa e trazer esses meios de comunicação para a gente poder discutir isso. Não, exatamente. Eu acredito muito no brasileiro e na solução tupiniquim, na nossa solução própria aqui. Então, o Fábio começou a estudar. A gente tem, como empresa de telecomunicação, várias dores. Né? Então, as principais dores que a gente tem é a questão da manutenção de rede. A gente tem muito parâmetro que a gente precisa estar observando. A gente tem dor na hora que a gente sofre um ataque, e são vários. E quando a gente recebe um ataque, a gente precisa responder de forma muito rápida, praticamente instantânea ali. Então, a gente foi trabalhando com algumas ferramentas e hoje a gente está testando uma evolução disso aí. O Fábio começou a fazer ali alguns testes. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre esses testes e tal, como é que a gente está trabalhando com IA dentro da USE. Basicamente, a gente pegou um modelo reduzido desses aí disponibilizados open source pela Meta. Eu testei um modelo com 3 bilhões de tokens e um com 1 bilhão. Para vocês perceberem a diferença de tamanho, o último modelo do Llama tem 70 bilhões de parâmetros. Então, assim, eles lançaram especificamente para você poder executar ele em um edge. O que é o edge? É na ponta. Na ponta, um device, um computador. Você pode rodar ele localmente e você não fica na dependência de uma nuvem. Ou seja, eles distribuíram para quem tem um poder menor de computacional. E, a partir daí, a gente fez uma integração com a interface da OpenAI, que é aberta também. Então, essa integração foi feita. Então, você tem um chat GPT ali rodando domesticamente. Você conversa com ele, responde certinho. Fala português, inclusive, apesar de ter apenas 1 bilhão de parâmetros.
A gente fez uma integração com o sistema de monitoramento, que verifica a integridade dos sistemas, dos hosts. Então, a gente já consegue, através da IA, monitorar nossa rede. Entre aspas. A gente consegue, por exemplo, se você perguntar para a IA e a pergunta estiver dentro de um contexto, ela vai analisar isso aí e vai consultar o sistema de monitoramento e verificar. Por exemplo, eu quero saber se a fibra do cliente X, cliente Y lá qualquer, ela degradou nos últimos 3 meses ou 1 ano, ele consegue identificar se foi a fibra ou o transceiver? Em teoria, sim, desde que você consiga fazer a pergunta da forma que você fez, em linguagem natural. Você vai ter que dizer tudo isso aí, ele vai colocar dentro do contexto. Aí ele vai pensar assim, essas informações eu tenho aonde? Para isso aqui eu vou ter que ir ali. Eu vou consultar um sistema, consultar outro, vou juntar e vou te trazer um resultado. Então, a grosso modo, eu consigo visualizar o que acontece na rede em relação à fibra, degradação, atenuação, a equipamento, temperatura de equipamento também, que pode influenciar em perda de pacote. Eu posso fazer perguntas diversas sobre qualquer... Eu diria visualizar, eu diria que você consegue consolidar todos os dados, certo, de diversos bancos de dados, APIs, e trazer isso tudo em uma informação só, gerar um relatório, sem ter que consultar de forma estática vários bancos de dados, APIs, através de um relatório, sei lá, uma ferramenta de relatório ou um programa específico. Uma vez integrado, você não vai precisar ficar fazendo um relatório para cada coisa. Eu consigo, com isso, gerar gatilhos, por exemplo? A IA identificou que a fibra começou a degradar e que, se demorar mais 1 semana, eu vou ter ali um possível problema de perda de pacote naquela rede. Eu posso startar uma manutenção preventiva? É possível. Entretanto, você teria que ter uma forma dela ficar executando o tempo todo. Ou seja, fazer um job para ela executar e fazer checagens a cada X tempo, né? Sim. Sim, aí a partir do resultado específico executar uma tarefa. Isso ajuda bastante, né? Seria no caso de nuances e subjetividade, interpretação. Sim. Porque assim, um bot resolveria. O que acontece, até falamos ali lá fora antes, que o pessoal vende bot como IA. Né? Fica, não, minha IA, mas na verdade é só uma automação ali que já se praticava há 200 anos. Essa é todo esse ponto que você colocou aí da Uzi Telecom como uma ferramenta de produtividade. Se você for parar para avaliar, André, você passa a ter você precisaria de alguém com a capacidade analítica para poder cruzar, independente se você tivesse o cruzamento, mas alguém que fizesse uma interpretação daquilo que está acontecendo para ter uma ação, né? A IA, quando a gente fala o impacto nos empregos, e eu trato especificamente disso, são 2 temas, a exposição e a complementariedade, né? Quanto sua atividade está exposta à IA e quanto ela pode ser complementada pela IA. E quanto maior a capacidade de trabalho analítico, mais o seu grau de exposição. Então, eu trago alguns dados estatísticos, mas, a grosso modo, 40% hoje da mão de obra mundial que está focada em dados, né, mais analíticos, ela está altamente exposta a ter uma ação. Quer dizer que ela vai ser substituída? Não, mas ela está exposta. Ela estaria exposta. Que é o seu caso que você está utilizando lá. Ou seja, você precisaria de um analista, que alguém fizesse toda a interpretação. Essa interpretação, e você tivesse um gatilho. E não necessariamente, eu estava conversando com o Fábio, nós que trabalhamos com IA antes de dezembro de 2022, quando saiu a IA generativa, existe a IA não generativa e que funciona muito bem para esses casos que você falou. E vai muito bem, obrigado. Você precisaria da parte generativa se você quisesse montar um relatório em linguagem natural. Mas, fora isso, você poderia, muitas vezes, estar usando uma IA não generativa, talvez até mais barata, com menor custo, e ter um resultado
a parte dos algoritmos estatísticos, os modelos, né, modelo de Pearson, tantos outros modelos que a gente usa na IA não generativa para tratamento de dado, porque o que você quer aí é tratamento de dado. Exatamente. O que, na verdade, a gente busca lá, a gente tem um produto lá dentro da USE que é um produto Prime para clientes que têm ali acima de X de faturamento com a gente. Então, a gente tem ali todo um suporte já com N2, já, e esse cliente, em vez de ele falar com o call center, ele já fala direto com N2, tem grupo ali de WhatsApp, qual é a ferramenta que a gente usa lá mesmo? Discord. Do Discord. Né? Tem grupo do Discord. E ali já é tratado tudo a quatro mãos com o cliente. E o cliente, olha, eu preciso disso, já é feito ali. Não, às vezes não vai nem para o comercial. Depois, se precisar ir para o comercial, até vai. Mas primeiro é executado o que o cliente necessita. Então, esse tipo de atendimento, para um cliente desse, já iria me economizar um analista ou dois. Não é? Porque a gente já pode colocar isso para interagir de forma automatizada e já responder ao chat lá para o cliente. Então, assim, a IA vai trazer alguns benefícios também. Dúvida. A gente falou ali da parte de privacidade e tal, mas a gente precisa falar da parte boa também. Eu acho que a gente tem muito a colher com a IA. Né? E assim, olhando para essa parte interessante, que não é só a perda de perdeu o emprego, não. Se você, desde a Revolução Industrial até hoje, quem não se especializa fica para trás e perde emprego. Não é a IA que vai tirar um emprego. Não, é você não se especializar que você vai perder sua função. E hoje, a geração, se você todos os estudos tudo que a gente tem visto, existe uma geração muito grande de emprego. Então, eu acho que no início teve aquela onda que é substituir tudo. Agora, já existe uma acomodação para entender o que é produtividade, o que é... E assim, eu sempre falo, o que já estava ali na ponta com os bots, a parte de atendimento mesmo, já estava ali com os bots, sem IA, já estava muito bem, obrigado. Com a IA, aquilo só vai seguir o curso natural, especificamente falando de atendimento. E, principalmente, trazendo esse caso aí que você trouxe da USE, se você pode plugar uma IA conversacional. Inclusive, ela pode ser um assistente. A gente já faz testes com assistentes. Você poder fazer análise, ao invés de você perguntar à pessoa, você pergunta para a sua assistente. Né? Então, ela analisa e ela fala para você. Tudo que a pergunta que você ia... você disse, formule essa mesma pergunta, você só precisa... Você pode falar para ela mesmo. E ela responde para você utilizando uma base pré-treinada, mas também utilizando uma aplicação de IA de tempo real. A gente tem algumas empresas hoje que já fornecem esse serviço. Você só pluga isso na sua base e você passa a ter um assistente em tempo real. Né? Então, tem alguns casos lá de uma igreja americana que colocou um padre lá na para fazer esse review e saiu na mídia. Foi essa aplicação só que você tem que dar limites, né? São os guardrails que a gente chama do modelo de pré-treinamento. Lá, no caso especificamente, a pessoa começou a perguntar se poderia batizar o filho. Perguntou, padre, meu filho, ele pode ser batizado com o quê? O avatar do padre dizia, não, você só pode ser batizado com água. Aí ele disse, mas padre, acabou a água no planeta. Meu filho pode ser batizado com cerveja? Aí, não, então, se acabou a água no planeta, você pode batizar seu filho com cerveja. Aí pegaram esse contexto, recortaram e botaram lá nos Estados Unidos, dizendo, padre criado por IA recomenda batizar filho com cerveja. Então, você precisa ter os recortes. Né? Você precisa, criando esses guardrails, ela vai funcionar bem. Em relação à produtividade, eu vi uma fala esses dias aí do CEO da NVIDIA relativo a desemprego e IA. Né? Ele fez uma observação, um ponto de vista um pouco diferente. Ele observa que, a partir do momento que as empresas passam a utilizar IA, elas vão produzir mais. Se elas vão produzir mais, elas vão crescer. Se elas vão crescer, elas vão contratar. Isso. É um raciocínio lógico para isso.
Mas o que as pessoas hoje estão meio assustadas porque com um todo ponto o de vista processo, diferente. se a gente passa para a forma como está sendo colocada na mídia a IA, e também assim tem uma parte com razão, a gente tem um fundo de verdade nisso, é algo muito disruptivo, é algo muito inovador, é uma tecnologia que pode mudar o curso da nossa história. Então, claro que temos um outro tema que é a questão da singularidade tecnológica, né? Que a singularidade é o ponto de não retorno. Algumas correntes, né? Você tem correntes de pensamento pró-singularidade tecnológica e outras contra, que é até onde nós vamos, né? Alguns falam em 2045, né? Mas assim, são aquelas contas, né, que a gente não crava, mas até que ponto isso vai? Onde nós vamos com isso para chegar num ponto de não retorno da gente ter um modelo de IA com autorregulação e autoconsciência que a gente não consiga ter mais controle, né? Que é o conceito de singularidade tecnológica. Então, essa discussão, eu acho que é saudável. Eu acho que a IA, utilizada em um modelo de uma forma correta, ela vai gerar emprego, ela vai gerar desenvolvimento, ela vai poder ter uma devolutiva para a sociedade. Eu acho que cabe a gente que está, né, discutindo e colocar isso na mesa, chamar a sociedade, chamar as entidades e direcionar. Acho que o problema muito relacionado a nós como espécie, porque, por exemplo, eu que gosto de tecnologia, acompanho, né, sempre aí, há muitos anos, o desenvolvimento de robôs. Sempre, desde do Waymo, da Honda, até que foi os humanoides agora. Muito antes da Tesla, o Waymo já fazia. Aí tinha a Boston Dynamics, né, que eu acompanhei também aí, ao longo de vários anos. Aí tinha aquele cachorrinho bonitinho. O cachorrinho bonitinho agora está matando gente lá na Ucrânia. Então, assim, inclusive, os drones também têm IA. Sim. E o cara bota lá no aprendizado dele, ó, se você vê um bicho desse aqui, exploda. Então, ele manda um enxame, fica voando lá, viu um tanque... A indústria armamentícia, né, ela é a primeira que utiliza sempre, né, desde a história. Quem paga mais, né? Inclusive, assim, com essas guerras que acontecem o tempo inteiro aí, e a gente olha lá para o Oriente Médio, onde está acontecendo muita coisa, a própria Ucrânia, que já está aí já há 2 anos aí, e pouco aí em guerra, né? Quantos milhões e bilhões já foram gastos com a indústria militar? Então, eu sempre falo, será que não é de propósito que um grupo quer que aconteça a guerra? Mas com certeza. E agora o custo da guerra barateou muito, né? Com a tecnologia, agora você vê o custo de um míssil, de um porta-aviões americano para interceptar um drone de um grupo separatista, a desproporção é muito grande. Você consegue, hoje... ter drones com poucos $1.000 fazendo um ataque. Pois é, coisa que você tem milhões, né? O domo de ferro de Israel teve que ser modificado agora para que, através de laser, detecte os drones, porque não detectava mais, né? Não tem jeito, não. Os caras lá do Iêmen, com sandália havaianas, fecharam o Mar Vermelho lá. Entendeu? Com armamento relativamente barato. Na Ucrânia aconteceu os caras mandam um tanque europeu daquele de 10 milhões de euros. Aí os caras destroem com um drone de $10 mil. Perdeu sentido. O porta-aviões hoje não faz mais sentido. Ele não consegue segurar um míssil hipersônico. As guerras já estão mudando, a tecnologia mudando, evoluindo. Agora, assim, acho que ainda dentro desse contexto, esses fundos de investimento muito grandes, que são pouco falados, como um BlackRock, Vanguard, geralmente estão no meio de uma teoria de conspiração. Sim. Mas a gente sabe que os caras investem muito dinheiro em tecnologia. Sim. E provavelmente nos porões lá deles eles têm IAs. Não, com certeza. Inclusive a BlackRock comprou não sei quantos bitcoins e vai trabalhar agora para
pegar todos os bitcoins minerados, né? Eles estão com essa ideia nos próximos anos, porque o Bitcoin é finito, né? E estão vendo isso como um grande valor. Os bancos centrais, diversos países já liberando para os bancos fundos de pensão. E, inclusive, aqui no Brasil, teve um fundo de pensão que tentou e foi negado pelo CVM, né? De colocar Bitcoin dentro da carteira, né? Eu acho uma pena, porque existe toda a evolução que está acontecendo e, às vezes, as pessoas, por ser conservador demais, acabam ficando de fora dessas tendências mundiais. Não é? Eu acho que tudo tem que ser testado e tem que ir ali com a quantidade mínima. Você não vai colocar todos os ovos naquela cesta, mas você precisa participar, porque se você não participar, lá na frente é pior. O que me chama, só fazendo um parêntese em relação ao investimento do fundo do BlackRock, é o desinvestimento, ou seja, talvez desinvestimento seria uma palavra muito forte, mas a redução em projetos que envolvem ESG, né? Do ano passado para esse ano. Ou seja, vinha numa crescente, né? Projetos que tinham sustentabilidade, governança, e eles viram que, olha, eu não consigo, não vou colocar tanto recurso como eu estava colocando. Então, é um sinalizador importante, porque é um grupo muito forte. Então, ou seja, nós não estamos sabendo gerar o devido valor para os projetos, porque são projetos importantes para a transformação social, para o retorno, né? A gente poder ter isso. Então, é algo que me chamou a atenção também no relatório deles. Que assim, o modo de pensar americano ele é diferente do nosso modo de pensar. Lá nos Estados Unidos, ele dá oportunidade para que você ganhe seu dinheiro e que você compre sua comida e tal. Você tem um cheque social e tal? Tem uma espécie de um Bolsa Família lá, né? E que o governo acaba ajudando ali, acho que um cheque de $1.000 ali, você tem para pessoas que estão numa situação ali vulnerabilidade. Mas a grande virtude americana é a questão do trabalho. Lá, a pessoa com uma diária você consegue fazer $200, $250, $300. Você pilotar Uber lá, você mata $200 no dia, tranquilamente, líquido, entendeu? Então, assim, existe também toda a capacidade. Por isso que eles pensam diferente. Eles não querem, às vezes, tirar o investimento em determinadas áreas e colocar em outra, por conta do capitalismo, do modo de pensar americano. Nós estamos aí à beira das eleições americanas e muito se fala, não vou votar no candidato A, vou votar no B, porque senão ele vai acabar com a imigração. A imigração nos Estados Unidos, sabe quando é que vai acabar? Nunca. Porque o americano ele não gosta de fazer determinado serviço. A construção da América. Ela passa necessariamente pelo imigrante. A mão de obra imigrante que ganha dinheiro com construção, com reforma, com piso, com jardinagem. Pô, eu moro lá, meu jardineiro é brasileiro. Ele vai 2 vezes no mês fazer a manutenção lá. A gente paga $150 para ele fazer a manutenção do jardim. E aí ele tem vários clientes que pagam a mesma coisa. Então, assim, você tem lá mão de obra de jardineiro, de reformas, de pintura, enfim, prestador de serviços em gerais, que é isso aí, é $200, $250 uma diária para um cara passar um dia lá para fazer serviço diverso para você. Entendeu? Então, assim, e não tem. E quem tem os seus, que você já conhece alguém que faça uma coisa ou outra, você tem que segurar essas pessoas, entendeu? E entrar na agenda delas. Eu preciso que faça um negócio, eu só tenho disponibilidade daqui a 15 dias, daqui a 20 e tal, e você tem que esperar. Entendeu? E é uma mão de obra escassa ainda. E é uma mão de obra escassa, com certeza. Então, assim, o americano vai precisar de imigração sempre, só que de uma imigração legal. Porque, às vezes, o pessoal quer pular a fronteira, não faça isso, viu? Você vai ter problema. Então, imigração legal, os Estados Unidos têm mais de 100 tipos de vistos.
né? E aí você tem outros países que dependem de mão de obra também. Sim. Um país mais desenvolvido, né? Você vai para o Canadá, é a mesma coisa. Você vai para a Europa, a mesma coisa. E se você consegue migrar de forma fácil, às vezes não está bom aqui, vai para ali. Você tem aqui do lado o Paraguai, você tem o Uruguai, né? Que você tem ali condições diferentes, né? Diferenciadas. Você está no próprio Mercosul, está aqui pertinho do Brasil, fala quase a mesma língua, a barreira da língua é diferente, e você tem condição, mas se você pode ficar no Brasil, fique no Brasil e faça a diferença. Eu sou a favor de uma imigração quando você não tem condição mais, já deu. A água bateu na bunda, não tem mais jeito, aí você faz uma imigração e vai para algum lugar que você consiga, que você se identifique melhor, que você consiga ali progredir. Mas tem oportunidade. E a gente entrou tudo isso falando da Black Holly, né? Então, é para você ver que não dá pano para manga. Não, né? aí dá outro podcast. Dá outro podcast. Nós estamos nós temos uma empresa, Fábio, lá nos Estados Unidos, que é uma empresa de desenvolvimento na área de tecnologia. Essa empresa nós desenvolvemos aí 2 produtos agora, que foi uma VPN e um antivírus, a FortiSafe. E estamos com esteira de produtos, né? Estamos com e-mail, com drive, seguro para a empresa, com criptografia. E vamos entrar também num produto de saúde, utilizando aí IA. Todos nós, quando vamos no médico e precisamos tomar um remédio, o médico diz, tome esse aqui depois do café, esse depois do almoço, esse lá na hora de dormir. E você tem, às vezes, você está tomando um remédio indicado por um cardiologista, outro indicado por um nutrólogo, outro por um clínico geral. Enfim, você toma vários remédios. E você toma também, às vezes, vitaminas. Você toma vitaminas e tal. O nosso corpo, ele tem resistência aos remédios. Né? Ele não absorve o remédio 100% se a célula estiver ocupada ou desgastada por conta de outra substância que ela já absorveu. Então, nós conseguimos fazer ali algumas pesquisas sobre isso. Identificamos alguns estudos que já existem, inclusive da USP, sobre o caso. Estamos colocando tudo isso numa base de dados gigantesca para colocar um produto no mercado baseado em IA que vai listar, eu tomo pela manhã substância X, substância Y, substância Z, e aí ele vai te dizer quais os melhores horários para que o teu corpo absorva melhor aquela substância. A gente vai estar disponibilizando isso, acredito que até o próximo semestre. Isso vai ser, inclusive, gratuito. Um produto que vai estar disponível de forma gratuita para os pacientes, para os médicos. A gente está pensando em como colocar isso e como monetizar isso, mas, com certeza, a gente quer colocar isso de forma gratuita, até para gerar uma utilização muito grande. Muito bacana. E é uma outra forma que a IA pode ser utilizada para o benefício, né? Como é que você vê a IA utilizada para sistemas de saúde, para a parte de direito? Eu queria perguntar para a Fábio, mas para você, para a parte de saúde. A parte, assim, se a gente for olhar um pouco do histórico, né, a IA, o forte da IA, ele surgiu justamente na área de saúde. Se você for ver o próprio Watson, a concepção do Watson foi para a leitura de imagens. Então, vamos voltar aí, talvez aí 15, 20 anos. A gente estava tratando o que um médico consegue avaliar num exame de imagem, a IA poderia fazer uma varredura, comparações com outros exames e trazer um diagnóstico muito mais criterioso. Então, se a gente voltar, o Watson ele surgiu lá para isso, o Watson da IBM. Então, de lá para cá, quando você começa a fazer comparações usando a IA, principalmente, que é onde ela tem o seu maior potencial, que é o seu maior ganho, que é a capacidade de analisar e tratar grandes volumes de dados. Então, quando você fala
sobre isso e você traz essa vertente, você entra num campo inimaginável. Por quê? Porque a área de saúde você trata com grandes volumes de dados. E aí você pode ter assistentes médicos, e aí você pode avançar, por exemplo, na parte de cirurgia com robótica. Não sei se já chegou a ter a oportunidade de ver alguns vídeos que tem na... Já vi. Eu conheci um médico, o Dr. José de Alencastro, num voo entre Bogotá e São Paulo. Uhum. E aí a gente acabou fazendo amizade e ele foi palestrar sobre cirurgia com robótica dentro da Campus Party, lá em São Paulo. A gente levou ele fez uma palestra muito legal. E ele foi um cara que fez cirurgia usando robôs através de satélite na guerra do Iraque, para você ter ideia. Olha aí. Se formou aqui no Brasil, fez especialização lá em Harvard. Ele até então, naquela época, era o presidente da Associação Latino-Americana de Neurocirurgia. Ele está com 70 e poucos anos, eu não recordo a idade dele agora, mas assim, é espetacular. É algo que, como você falou, já vem sendo utilizado, né, já há algum tempo. Que é justamente isso aí, assim, se você vê lá, você tem uma sugestão. O cara está aqui, ele está com a imagem, ele está fazendo uma cirurgia usando um equipamento, o paciente pode estar em outra parte do planeta, né, desde que tenha legislação que permita utilizar isso, ou ele pode estar no mesmo centro cirúrgico, num outro andar, com a outra equipe e você no centro. E ali, a IA está fazendo uma comparação em milhares ou milhões de bases de dados de outras cirurgias que aconteceram semelhantes. E ela lhe dá uma sugestão, ela diz, olha, aqui tem um risco de você cortar. A decisão final é sempre sua, mas esse é o ganho exponencial que você passa a ter, né? E aí a gente vai até porque a mente do ser humano é muito falha, né? E você está ali naquele momento, você não lembra do caso A, ou B, C, e ali você tendo a informação ali em tempo real, é totalmente diferente você tomar uma decisão assertiva. E as cápsulas, né? As cápsulas para medicina básica, de você poder fazer exames rápidos de doenças que você utilizaria um clínico geral. Você pode entrar nessas cápsulas. Eu tenho visto alguns, principalmente os projetos chineses de cápsulas. Sim. De você estar no metrô e você poder se consultar através de identificação, né, íris ou exames de sangue rápidos, que você pode ali ter 40, 50 tipos de exames rápidos e instantâneos no seu celular. Eu agora, você falando, eu me lembrei de uma história do Renato Moicano. Ele está usando um produto que você sopra e ele já faz diagnóstico ali. Eu até vi isso, vou até comprar para testar esse produto aí. Israelense. É israelense, né? E já faz um diagnóstico ali. Está todo mundo usando, virou uma febre isso aí. Na China, no mictório, em alguns mictórios tem lá, se você quiser urinar e consultar a sua urina, você já faz o pagamento ali e já sai com... Já sai com o exame pronto, né? Cara, é bom demais. Olha, a área de saúde você tem eu acho que assim, eu aposto muito, André, assim, eu acho que a gente vai ter uma transformação da IA na área da saúde e na área educacional. Eu acho que são duas vertentes assim que a gente tem um potencial gigantesco de crescimento com a IA. Na área de direito, então, eu vejo que é algo que está sendo bastante utilizado, inclusive até para escrita de defesa e tudo mais, né? Tem muita gente utilizando o IA, né? Assim, eu acho que a grande revolução no direito foi a informatização, né? Que a partir do momento que você tirou do papel e colocou ali antigamente numa plataforma de GED, hoje você já não tem mais uma imagem, você já transforma diretamente em texto. Isso aí já quebrou todos os paradigmas em relação à facilidade de você manusear o grande volume de dados que é gerado todos os dias. Mas aí, com a evolução tecnológica, você tem aí as ferramentas, você consegue... Hoje, para você ter uma ideia, todos os processos, me corrija se eu estiver errado, mas todos os processos que entram... Até porque o Fábio também trabalha na parte de direito também, né? Todos os processos entram em um lago de dados. E esse lago de dados,
ele é utilizado para treinar todas as IAs que rodam em todos os TJs aí do Brasil. Então, cada TJ, dentro do seu núcleo de tecnologia, vai gerando ferramentas que se adequem ali à sua realidade. O cara no Acre tem uma dor de cabeça, ele cria uma ferramenta X, aqui na Bahia tem várias ferramentas aí. Eu fiquei até surpreso, porque na minha cabeça aí, antes, você vendo de fora, você pensa que os caras estão atrasados, mas não estão, não. A questão de você ser lento é outra. Então, deixa isso para lá. Mas a questão é o seguinte, olha, nós temos volume, volume, e nós temos bons profissionais aqui na Bahia. A Bahia é um celeiro tecnológico e de programação, que você tem muitos programadores bons que saem aqui da Bahia. Eu vejo muita gente na área de tecnologia que sai daqui da Bahia, que às vezes não tem oportunidade na Bahia, vai para São Paulo, não é? Mas baiano você encontra em tudo quanto é lugar. E na área de tecnologia, então, é muito forte. Quer ver uma coisa interessante? Você tem um volume X de processo, né, nesse ano. Então, você automatiza ali, usa um IA aqui e tal, você consegue dar vazão. A partir do momento que a justiça ela fica mais rápida e melhora, esse volume, em vez de diminuir, ele aumenta. Porque as pessoas têm mais acesso à justiça. E se elas têm mais acesso à justiça, elas procuram mais. Então, aquilo que tinha resolvido o problema do ano anterior, você precisa de avançar. Vira um problema para o ano que vem, né? Pois é. É curioso. Mas é isso. Dia 27/11, quarta-feira, às 18h30, na livraria Leitura, lá no Shopping Salvador, você tem um encontro marcado com o Fábio para ir ali, né, o lançamento do livro. Exatamente. Inteligência artificial, os desafios do mundo exponencial. Toda essa exponencialidade, né, que a IA vem trazer para a sociedade é o que eu discuto lá no livro. O Fábio ele é um profissional com mais de 30 anos de experiência em governança corporativa e tecnológica. Atua como professor, pesquisador, palestrante e atualmente é coordenador de governança de tecnologia do Tribunal de Justiça da Bahia. Então, foi um prazer, Fábio, conversar com você. Eu que agradeço. Prazerzaço, a audiência aí, eu acho que curtiu bastante esse papo. E dia 27/11, então, lançamento do livro. Você que quer conhecer pessoalmente Fábio, trocar uma ideia, é um bom momento de ir lá, conhecer o Fábio, trocar figurinha. Quem quiser seguir ele nas redes sociais, qual é o seu @, Fábio? Tem o professor.fabio.martins, também o meu LinkedIn, eu tenho uma newsletter que eu escrevo semanalmente lá sobre inteligência artificial de uma forma ampla, discuto vários temas lá. Segue lá no LinkedIn e também no Instagram. Também no Instagram. E Fábio, qual que é o seu @, Fábio? LinkedIn, Fábio Barbosa. Pode me achar pela Uzi Telecom. É isso aí. Beleza, Fábio. Então, gente, curte, compartilha e até a próxima.